Olá, tudo bom? Meu nome é Heitor, eu faço parte do suporte técnico da TotalCAD e vou apresentar para vocês o software ArcLine. O ArcLine é um software bem intuitivo para todos os níveis de projetos arquitetônicos. Vamos lá? Então, aqui a gente já está vendo a tela do ArcLine, onde a gente consegue perceber realmente que é bem intuitivo e a gente vai clicar aqui em novo projeto, que a gente vai fazer um projeto do começo ao fim. Então vou clicar aqui em novo projeto e ele vai me abrir uma tela totalmente branca para eu poder preencher todos os dados do meu projeto. Então, projeto nome, eu vou colocar aqui projeto, número do projeto 0001, por exemplo. E aqui, se eu quiser colocar um site, a data de início, data de finalização do projeto, isso tudo eu posso alterar depois, tá? Aqui é importante mostrar o tipo de projeto. Então, eu estou trabalhando no escritório, é um museu? Não, no caso aqui a gente vai trabalhar numa residência multifamiliar. Então, tá aqui todas as opções já vêm preenchidas com o tempo que a luz vai ficar ligada, a sensibilidade por pessoa e tudo isso a gente consegue alterar, tá? Tudo isso já vem com o software, mas a gente consegue alterar a qualquer momento. Então, vou clicar aqui em OK e vou dar um OK para abrir o meu projeto. Então, aqui nós já temos a área de projeto. Na área de projeto é interessante mostrar que para quem já está inserido no meio de projeto, a gente consegue identificar coisas que são comumente encontradas em softwares de arquitetura, de projetos em si. Então, a gente tem aqui menus como Edit, que é onde eu consigo mover, chanfrar, dar fillet, alinhar, stretch. Quem trabalha com CAD ou outros softwares de arquitetura já vai se encontrar, se localizar com essas ferramentas aqui. Eu tenho em seguida o View. O View também, para quem trabalha com esse tipo de software, já vai entender que é onde eu consigo mudar as visualizações para render, para wireframe, criar renderizações. Building. Building é a parte de criação realmente. Então é aqui que eu crio paredes, porta, janela, telhado, piso, as colunas. É aqui que realmente a mágica é feita. A parte de interior, que é uma parte específica para a gente conseguir decorar o nosso ambiente. Então a gente tem possibilidade de ir lá na 3D Warehouse do SketchUp e trazer um bloco que eu tenho lá. BIM, uma biblioteca BIM específica para eu poder utilizar no software com vários fabricantes. Isso eu vou mostrar ao longo dessa apresentação para vocês. Diversos materiais já pré-configurados, inclusive para renderização. Mas isso não me impede de ir lá no Google e pegar qualquer tipo de material e colocar aqui. Não, então fiquem tranquilos que é uma biblioteca ilimitada. Tá? O software tem uma biblioteca totalmente ilimitada. Aqui no menu Draft é onde eu consigo desenhar linha, ponto, polilinha. É como se eu estivesse trabalhando com um software CAD mesmo. Essa parte a gente utiliza pouco, principalmente para nos ajudar a utilizar as ferramentas, mas a gente tem a possibilidade de desenhar também em 2D. Aqui tem dimensão, então que é onde eu coloco as cotas. É muito simples e automático, além de ter as possibilidades básicas que eu tenho num CAD, de cotar de maneira manual, eu tenho a possibilidade de gerar isso automaticamente. Conforme a gente for desenvolvendo o projeto, eu mostro para vocês. Documentação, que é onde eu vou conseguir gerar os cortes automáticos, vistas automáticas e criar o meu layout para impressão. E a partir daí, a gente consegue gerar quantitativos, tudo automaticamente. E por último, o MAP. O MAP, ou como vocês preferirem chamar, isso eu vou mostrar numa outra apresentação específica de MAP, para vocês verem em detalhes como que eu coloco tubos, dutos, tudo automaticamente, ele me gera o quantitativo automaticamente. Certo? Então vamos começar pelo começo, claro. Aqui em Building. Building é o menu principal do software e é onde a gente vai começar aqui primeiramente a questão de wall. A gente vai trabalhar com paredes. Eu vou explicar para você no começo, certo? Então eu tenho aqui wall. E aí eu tenho uma série de bibliotecas do software, tá? Mas como o software não é um software brasileiro, eu já criei aqui algumas que são
importantes para o mercado brasileiro. Então, são alvenarias que a gente costumamos trabalhar aqui no Brasil. Então, eu venho aqui, eu tenho a alvenaria, e eu clico no primeiro botão e ele faz para mim a alvenaria. Importante frisar que ao mesmo tempo que eu estou fazendo o 2D e ele está gerando para mim essa alvenaria, ele está gerando também o 3D automaticamente, tá vendo? Eu tenho o 3D criado automaticamente. Certo? Então eu vou vir aqui, vou apagar essa parte. Eu posso criar aqui do zero? Posso, eu tenho total controle sobre tudo que eu crio e todas as casas depois da vírgula que eu quiser. Então minha precisão ela é 100%, tá? Mas para facilitar, e eu sei que algumas pessoas já vêm, já conhecem o CAD ou já recebem esses projetos em CAD, então eu vou importar. E aí que vem uma das principais vantagens do Arcline. Eu consigo importar qualquer tipo de desenho, seja ele DWG, do 3D Max, do SketchUp, em FC, então qualquer software BIM, seja ele de arquitetura, de estrutura, de orçamento, eu consigo trazer todas as suas informações para cá, graças à interoperabilidade com o IFC. Eu também tenho a opção de trazer blocos em RFA, em RVT do Revit e das diversas bibliotecas que eu tenho aqui no meu software. Então eu tenho esse BIM Libraries, Showroom, todos eles possibilitam uma enorme gama de bibliotecas para eu poder utilizar no projeto que eu vou mostrar para vocês. Aqui nesse caso eu vou trazer um DWG, porque se eu trouxesse um projeto do SketchUp ou do Revit, ele já viria em 3D. Isso para mim não interessa, porque eu vou fazer um projeto aqui do começo ao final, diretamente aqui no software Arcline. Eu cliquei aqui em importar, DWG, vou escolher aqui, então vou pegar esse projeto chamado Arcline e importei para dentro do meu software. Uma das coisas mais importantes, tá, é sempre ter aqui a noção de que em qual unidade de medida eu estou trabalhando. Aqui está em milímetros, certo? Mas eu não quero trabalhar em milímetros, eu quero trabalhar em metros. Então vamos mudar primeiro no software. Eu venho aqui em File, Options, Units. Então milímetro eu vou trocar aqui para metros, metros. Ok, agora sim eu vou lá em File, Import, DWG. Casa Arcline, trouxe. Prontinho, vou trocar aqui para metros. Caso você tenha desenhado em milímetros e queira continuar aqui em milímetros, sem problema. Caso tenha desenhado em centímetros, sem problema também. Então é só sempre manter a mesma unidade que você estava trabalhando no CAD. Perfeito? Então está aqui em metros. Automaticamente ele já traz o desenho para mim do CAD. Certo? Eu particularmente gosto de trabalhar com as duas visões. Vendo o 2D, automaticamente o que eu estou fazendo aqui no 3D. Mas, caso você não queira, você pode fechar a visualização e aumentar a tela desse jeito. Mas eu prefiro trabalhar visualizando as duas formas, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? É fazer as alvenarias. Todas as alvenarias desse meu projeto têm 20 centímetros, tá? Poderia ter 15, poderia ter qual o tamanho que eu quiser, porque quando eu clico aqui para fazer, ó, eu tenho de 20, 10, 12, 25, o tamanho que eu quiser. E eu posso criar de qualquer tamanho com qualquer característica, porque eu vou clicar aqui em Properties, vocês vão ver, eu consigo adicionar. Então aqui essa minha alvenaria, ela tem 25, na verdade ela tem 15, né? E mais 0,025 para cada lado, que seria, nesse caso aqui, classificado como, por exemplo, o reboco, ou a massa corrida, ou o que quer que seja. Mas eu consigo criar isso só clicando em mais e selecionando o que é e qual o acabamento dela. Certo? Então, cliquei aqui. Ok. E vou começar a fazer a minha alvenaria. Então, vou começar daqui. Nesse primeiro momento, tá, eu vou ignorar portas e janelas. Então, eu estou clicando no ponto final e no ponto inicial. Simples assim. Ponto final,
ponto inicial. Ponto final, ponto inicial. Beleza, cheguei no final, vou dar Enter, pronto, minha alvenaria já está feita. E se você pensa que ela está feita só no 2D, não, ela está feita também no 3D. Vamos verificar aqui, pronto, automaticamente a minha alvenaria está visualizada aqui no 3D. E assim a gente vai continuar projetando. Certo? E vamos terminar de fazer todas as alvenarias do projeto. Clicando em Wall, como eu disse, todas têm 20 centímetros, mas eu poderia criar de qualquer espessura. Cliquei e vou simplesmente fazer. Essa daqui é uma pequenininha que eu tenho aqui, né? Aqui eu vou fazer inteiriça, lembrando que é assim mesmo, viu? Eu vou fazer tudo ignorando portas e janelas. Uma coisa interessante, você viu que eu fiz aqui, né? Um fica para fora, um para dentro, é só clicar aqui, ó. E aí ele já faz do jeito que eu quero. Ó, você viu que agora tá para fora? É só clicar aqui, right side. Pronto. Já fez para mim, já fiz esse contorno, beleza? Vamos para a próxima. Perfeito. Para a próxima, então eu vou fazer essa daqui inteira, né? Começando a partir daqui. Sempre lembrando que quando eu clico, ele tem os snaps igual se eu estivesse trabalhando com CAD. Então, ó, posso ficar tranquilo que a precisão está sempre da melhor maneira possível e da maneira correta. Então, beleza, já fiz ali. Agora, só a última alvenaria. Beleza, você viu que eu não peguei, não aproximei bastante aqui, não tem problema. Se eu quiser editar, eu simplesmente clico aqui no ponto, no snap mesmo, Move Endpoint. Eu quero que acabe aqui, prontinho. Ele já fez para mim. Então, ó, toda a minha alvenaria do projeto já está pronta. Ó, se eu olhar aqui no 3D, ó, toda a alvenaria já está pronta. Certo? Então, vamos começar agora. Eu vou fazer o piso. Piso, como diz o próprio nome, está aqui, Slab. Cliquei, eu tenho de novo várias opções. E também tenho o Brasil. Brasil foi um piso que eu criei aqui completamente, do zero, para fazer no meu projeto. Então, eu vou fazer o primeiro piso. O primeiro piso ele vai ser do meu objeto inteiro, do meu projeto inteiro, né? Então eu clico, vou só contornando realmente, clicando. Cliquei e dei Enter. Pronto. Agora eu já tenho um piso e eu preferi fazer de 8 centímetros nesse caso aqui. Perfeito. Ok. A partir disso, eu vou colocar portas e janelas nesse andar. Então, como que eu faço para colocar uma porta e janela, Heitor? Eu venho aqui em Door e seleciono o modelo da minha porta. Vou clicar aqui numa porta simples. São todas portas simples aqui, né? Então, eu tenho essa Normal Door, mas eu tenho já uma Brasil Porta. Já de duas cores específicas, mas eu vou utilizar essa 2 aqui. Então, vou clicar aqui. E como eu utilizo? Eu só arrasto. Então, ó, eu vou clicar nela lá, venho para cá e arrasto ela para cá. Quando eu arrastar a minha porta para cá, eu tenho que estar sempre no 2D, tá? Eu posso colocar lá no 3D? Posso, mas o ideal é a gente trabalhar sempre no 2D. Então, azulzinho aqui, ó, cliquei 2 vezes, vou aqui na porta, single, perfeito, clique e arrasto para cá. E aí ele me pergunta, porta externa, centrada, como que eu quero essa porta, certo? Perfeito. Quando eu clico para adicionar, eu venho aqui em Door, Single e arrasto para cá. Beleza, agora eu escolho onde eu quero adicionar. Por exemplo, aqui. Eu não vou me preocupar com os tamanhos dela agora, tá? Eu vou só adicioná-la realmente.
Vou procurar colocar só do lado certo, né? Que aí me facilita. E como que eu clico realmente e escolho o lado? Clico no ponto dela e escolho o lado. Clico no ponto dela e escolho o lado. Perfeito. Então, adicionei todas as minhas portas. Como que eu edito o tamanho delas? Então, eu clico. Tá vendo o gripzinho aqui, né? Change size. Perfeito, já trocou. Aqui já está do tamanho certo. Essa daqui está um pouco maior, então eu clico nela. Grip, change size. Grip, change size. Beleza, já troquei o tamanho. Bem simples. Clico na porta, no grip, change size e altero para onde eu quero. Já está do tamanho certo. Essa daqui também. Grip, change size. Perfeito. Já alterei, já coloquei todas as portas nesse meu projeto. Agora vamos para as janelas. Na verdade, eu tenho aqui duas portas de correr. Como que eu vou alterá-las? Então, eu vou clicar aqui em porta. Eu tenho portas de correr. Certo? Eu vou clicar nessa daqui, Leaf Sliding. Eu escolho onde eu vou adicioná-la. E aí ela já está aqui. Se vocês perceberem, ó, a porta já está aqui. O tamanho dela está errado? Está errado também. E aí, como a gente faz isso, a gente altera novamente com a característica da porta, exatamente como eu fiz nessa outra. Então, cliquei. O tamanho dela é... Aqui está ok. Aqui está um pouco maior, então eu clico, change size, até aqui. Pronto. Ele já alterou o tamanho. Nesse caso, essa porta tem uma representação que invade a minha, que não é exatamente o como eu quero. Não é a porta que eu quero. Então eu vou clicar aqui em Door. Você viu como é tudo muito simples? Eu clico, já some lá no 2D, já some no 3D. Então é tudo muito, muito fácil. Certo? Outra possibilidade, em vez de eu clicar aqui em Door, eu clico aqui, ó, Door. E aí eu tenho minha própria biblioteca, caso eu queira, portas internas, portas industriais, portas externas. Aqui a gente está trabalhando com portas internas, sliding, e aí eu posso selecionar qualquer uma. Eu, no caso, vou selecionar essa daqui. Mesma coisa, trago para cá, ó, pronto. Escolho aonde ela começa e o final dela. Pronto. Aonde ela começa e o final dela. Pronto. Pronto. Minha porta já está aqui. Essa daqui com o tamanho correto. E aí eu já posso visualizar direto no 3D. Viu como é super interessante? Perfeito. Depois das portas, agora sim a gente vai colocar as janelas. A mesma coisa, window, single, eu já tenho aqui uma janela criada bem básica. Eu clico, escolho aonde eu vou adicioná-la e clico. Simplesmente clico. Também não vou me preocupar com o tamanho nesse primeiro momento. Então vou colocar as janelas onde eu quero. Beleza. Não vou me preocupar com o tamanho, como eu disse. Vou só adicionar a princípio. Beleza. Coloquei. E aí aqui agora eu venho alterando o tamanho. Clico. Change size. E altero para o tamanho correto. Aqui também não está no tamanho certo. Então clico. Change size. E altero para o tamanho correto. Aqui tem uma porta que a gente esqueceu. Então, vamos selecionar a janela. Está aqui. Beleza. Cliquei nela. Clico no pontinho. Change size. Perfeito. Já alterou o tamanho. Essa daqui é a mesma coisa. Clico no botão. Change size. E altero o tamanho. Simples assim. Eu vou fazendo as outras e já volto para mostrar o resultado. Perfeito. Coloquei todas as janelas e aqui a gente já consegue ver
na visualização 3D, ó. Então a gente já consegue visualizar todas as nossas portas e janelas no projeto. Aqui nesse faltou uma porta decorrer que eu vou colocar agora. Então venho aqui em Door, mesma coisa. Beleza, venho aqui, clico e altero o tamanho. Change size. Perfeito. Então eu tenho aqui a minha porta decorrer. Ok? Então tá aqui o meu projeto pronto, praticamente o meu primeiro andar, o meu térreo. Falta um portão aqui, né? Sim, eu tenho um portão aqui ainda. Aonde? No mesmo lugar. Então venho aqui, vou voltar. O que é? Uma porta, certo? Vou industrial, aqui eu tenho garagem, vou pegar esse daqui mesmo. Cliquei, mesma coisa, arrasto para cá. Vou colocar no ponto do começo até o final. O porquê vocês vão perguntar, por que está acontecendo isso, Heitor? Fica menor. Isso, exatamente, fica menor porque é o tamanho que foi pré-estabelecido para ele. Por isso que a gente fez de um jeito que fique o mais fácil possível para se alterar. Change size. Pronto. Já tenho do tamanho. Caso eu queira já deixar configurado, eu venho aqui e edito nessa opção. E aí toda vez que eu for utilizá-lo, ele vai ser desse tamanho. Na verdade, esse primeiro aqui. Correto? Perfeito. Já tenho o meu primeiro andar feito e agora falta fazer a escada. Certo? Então a escada é bem simples de fazer, por quê? Porque eu já tenho um criador automático de escada. Então eu clico nela, Stair, prontinho. Seleciono o qual vai ser o meu modelo, se eu quero de concreto, se eu quero com os degraus flutuantes e assim por diante. Beleza? Eu vou deixar essa de madeira aqui mesmo, certo? Vou selecionar como que ela será. Ela será desse jeito, em forma de U? Perfeito. Então eu vou colocar o ponto que ela vai começar, o ponto que ela vai virar, o outro ponto, e aqui eu vou adiantar um pouquinho. E aí automaticamente ele já criou a minha escada. Porém, vocês viram que está num tamanho que não está correto, certo? Como que eu edito isso? Eu clico e clico no lapisinho para poder editar. A altura está 3 metros, certo? Vamos verificar qual é o tamanho que está na minha alvenaria. Não, a alvenaria está com 2,70. Então, tem que ser de 2,70 mais a minha laje, que eu vou fazer de 8 também. Então, eu vou colocar 2,78. 2,78. Pronto, todas as outras coisas eles vão se recalcular. Existe a norma, certo? Então, talvez eu tenha que aumentar essa escada, mas aí é uma questão de norma que vocês vão precisar calcular para fazer a escada. Na verdade, ela se calcula automaticamente, né? Você só vai precisar alterar o tamanho dela. Ok? Já viu? Ela automaticamente já se configurou e ficou 8 centímetros para cima. Pronto. Meu projeto está efetuado. Com a escada, com todos os elementos. Então, prontinho. Agora eu vou fazer a outra laje. Então, vamos fazer essa laje. Primeiro eu vou fazer colunas aqui, né? As colunas que eu tenho, 1 e 2, que tem aqui. Cliquei, escolho onde adicionar. Pronto. Ah, não. Tá com tamanho diferente. Sem problema, eu clico e altero ela para 20, que é o tamanho que está pré-configurado no DWG. Cliquei. Posso copiar? Posso copiar. Mover? Posso. Mas não. Na verdade, eu vou mostrar para vocês como copia assim, porque eu não tinha mostrado. Então, eu vou clicar aqui. Move uma copy from. Escolho aonde o meu ponto e para onde eu quero levar ele. Pronto. Já tenho
as minhas colunas criadas. Perfeito. Já está criada. E aqui eu já tenho toda a minha arquitetura criada, basicamente muito rápido. Beleza, vou voltar aqui para o 2D para poder gerar minha laje. Então, clico em Slab e vou contornar aonde eu quero a minha laje. Só clicando nos pontos realmente. Então, venho aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui. Na verdade, eu vou clicar aqui, né? Que vou deixar ali torto realmente, para depois eu mostrar para vocês o como que eu faço para alterar. Enter. Prontinho. Ah, Heitor, mas tem alguma coisa. Tá, realmente, porque a elevação dela está no piso. Para eu alterar, prontinho, escolho aqui a elevação. Espessura, menos 0,8. Eu vou tirar esse menos, porque eu quero para cima agora. O outro sim eu queria para baixo. E aqui 2,7. Ok. Prontinho, já está lá a minha laje. Perfeito. Ah, e agora a abertura da minha escada. Eu clico lá, ó. Quando eu cliquei em cima dela, eu selecionei os dois, tanto a minha laje quanto a minha escada. É só clicar para o lado, ó. Tá viu que fica um de dois? Porque eu selecionei tanto a escada como a laje. Então cliquei aqui e agora eu vou simplesmente com a escada selecionada, eu venho aqui em Stairs, Cut Slabs, pronto. Já está feito. Beleza, agora vamos para o segundo andar. Como que eu faço o segundo andar, tá? Então eu simplesmente vou mover. Então clico aqui, Move From. Vou mover daqui até aqui. E aí agora eu tenho um piso em cima do outro. Depois que eu tenho um piso em cima do outro, eu vou falar que eu quero. Clico aqui de novo. Move to Other Floor. Para qual floor eu quero? Para o primeiro piso. Beleza. Prontinho. Agora a minha planta eu tenho o ground floor, que é o primeiro, onde está desenhado aqui, certo? E onde eu tenho o primeiro piso. No primeiro piso, vocês vão reparar que eu vou começar a desenhar aqui e automaticamente ele vai desenhar aqui também. Venho aqui, ó. Vou até dar um zoom no 3D. Perfeito. Vou vir aqui. Wall. Vou deixar a mesma alvenaria e vou começar a desenhar novamente. De novo. Side. Vou aqui até o final. Vou ver se está no mesmo alinhamento. É o mesmo alinhamento, beleza. Fiz. Ó, automaticamente, tá vendo? Lá já está configurado. Já está feito. Certo? Aqui eu vou contornar. Vou continuar contornando igual eu estava contornando a outra de baixo. Igual eu contornei a parede de baixo. Então eu vou continuar fazendo aqui. E assim que eu terminar de fazer essa alvenaria, né? De fazer todas as alvenarias aqui, eu volto e aí a gente continua. Perfeito, com todas as alvenarias terminadas, eu tenho que colocar as portas e janelas novamente. E aí, ó, vocês repararam como fica aqui, ó? Como é interessante o resultado? Já está feito o meu 3D automaticamente. Então vamos colocar aqui as portas e janelas novamente, exatamente da mesma forma. Door, single door, escolho, colocar a outra aqui agora, escolho onde eu quero. Aqui, escolho o lado, perfeito. Então ponto inicial, ponto final. Ah, mas eu coloquei errado, Heitor. Posso apagar e colocar de novo? Pode também, mas você pode simplesmente
Tá vendo que eu tenho essa opção, ó, mirror left or right. Então eu clicando aqui, ó, in and out, ele vai para dentro. E aí já fica do lado. Se eu quiser trocar o esquerda para direita, é aqui que eu troco também. Então vou trocar aqui esquerda para direita. Beleza, o tamanho, de novo, não vou me preocupar com o tamanho, tá? Então vou novamente continuar aqui colocando as minhas portas. Novamente é como se eu tivesse 4 lados, então vou vir aqui, ele colocou para esse lado a porta, ó. Cliquei no lugar errado. Beleza, clico, procuro esse botãozinho, in and out, beleza, já está lá do lado certo. Já coloquei todas as portas, então vou alterar todas as portas de abrir, né? Então clico aqui, change size e já troco o tamanho. Aqui, clico, change size e já altero o tamanho. Mesma coisa com essa daqui. Eu tenho diversos tipos de porta nos meus projetos. Então, é claro que você já vai ter configurado aí o tamanho, né, de 80, de 1 metro, de todos os tamanhos, então vocês não vão precisar fazer isso daqui que eu estou fazendo de alterar o tamanho, mas aí fica a critério de vocês se querem trabalhar dessa forma aqui também, tá? É muito rápido também. Perfeito, ó. Se vocês olharem, já tenho todas as portas e as janelas do jeito correto, da maneira certa. Correto? Então já tenho aqui, vamos colocar a porta de correio aqui. Eu vou colocar aquela mesma que a gente estava trabalhando anteriormente. Vou voltar aqui, beleza. Indoor. Sliding. Aqui. Novamente, clico. Arrasto o tamanho. Beleza. Tamanho. Perfeito. Visualização direto no 3D, simples, rápido e fácil. Certo? Nesse nosso projeto a gente ainda tem os guarda-corpos. Como é fácil fazer o guarda-corpo aqui nesse projeto, tá? Então eu simplesmente clico em railing. Tenho diversos tipos de guarda-corpo. Vou selecionar esse guarda-corpo, por exemplo. Eu clico. Escolho onde eu quero colocar direto no 3D? Posso, mas eu prefiro colocar direto no 2D. Então, aqui eu já tenho a marcação no projeto. Vou voltar aqui, railing, seleciono ele e só clico no ponto final, inicial, ponto final, inicial, enter, 2 vezes enter, pronto. Automaticamente já está criado aqui o meu guarda-corpo no 3D. Rápido, né? Rápido e fácil de fazer. Aqui na frente eu tenho 2 portas e também tenho um guarda-corpo. Eu deixei assim de propósito para vocês verem, tá? Porque, Heitor, errei no momento de fazer a minha laje. E agora para alterar? Existem várias maneiras. Uma delas é selecionar a laje está no andar de baixo, correto? Então está aqui, ground floor. E eu vou simplesmente mover para cá, move node, cliquei, seleciono e movo para onde eu quero. Eu vou deixar só alinhado com esse daqui. Para quê? Ó, vocês viram que aqui já está alterado, né? Mas por que isso? Porque eu quero configurar direto no 3D para vocês darem uma olhada, certo? Só clicando nos nodes, eu finalizei aqui. E aí eu vou voltar para o 2D e clicar nos pontos corretamente. Então vou vir aqui no piso 1 e crio todas os meus guarda-corpos. Então clico aqui, começo, final, enter. Mesma coisa, enter de novo, beleza? E vou continuar fazendo desse lado também. Começo, final, enter,
Enter. Prontinho, já está criado. Aqui ele finaliza de um jeito com uma paredinha de 10, então vou vir aqui em wall, uma parede de 10 e vou fazer a minha alvenaria. Perfeito. Aqui com o meu projeto já feito, com todos os guarda-corpo, janela, porta, tudo adicionado, eu vou colocar a minha laje. Então vou vir aqui e vou colocar a outra laje, que está aqui no segundo andar, e eu vou colocar nos guarda-corpos e na casa. Então slab. Eu posso vir aqui, claro, né? Properties, e já editar e colocar que ele não vai estar lá no 1, que ele vai estar no 270 mais 270 e assim por diante. Mas eu vou deixar aqui no 0, tá? Eu prefiro deixar aqui no 0 e fazer dessa forma. Então vou vir aqui, contornar todo a minha casa sem problema algum. Fazendo o contorno dela toda, rapidinho, só contornando. Beleza? Enter. Perfeito. Como eu não coloquei, certo? A minha laje ficou lá no piso de baixo. Correto? Então vamos lá pegá-la. Movi aqui para cima. Aí, movi muito, então eu clico nela, de novo, mover, move from, eu quero mover daqui até o ponto que eu sei que é o ponto correto. Pronto, perfeito, após essas alterações, agora a gente vai criar o telhado como eu disse. O telhado existem várias formas de se fazer, então eu posso fazer pelas paredes, então eu seleciono as paredes, ou no Sketch, onde eu clico em todos os pontos onde vai ser o vértice do telhado. Eu vou fazer desse primeiro modo aqui, por quê? Porque a minha laje, como vocês podem ver, está além das paredes. Se eu fizer somente nas paredes, ele vai acompanhar as linhas das minhas paredes. Não é isso que eu quero. Então vamos lá. Eu clico em Roof, Roofing Sketch Model. Simples. Fiz isso, eu posso clicar em todos os pontos. Todos os pontos onde eu tenho minha laje. Perfeito, finalizou. Enter. E automaticamente ele já fez o telhado para mim, tá? Eu vou dar um OK aqui para a gente ver o telhado e depois a gente termina com eu mostrando para vocês as configurações, tá? Então aqui eu tenho o meu telhado, simples, rápido e fácil. E o que eu consigo alterar nesse telhado, tá? Então, clicando nele, novamente, eu clico no lapisinho e automaticamente ele me abre a tela de edição. Na tela de edição eu consigo alterar absolutamente tudo nele, tá? Então, eu consigo... Aqui são as propriedades gerais, então tudo que eu posso alterar a partir daqui. Porém, é melhor editar cada um por si. Então, aqui eu tenho o distanciamento entre a viga lateral e o final da alvenaria. Eu tenho essa altura e eu tenho várias configurações que é só clicar e perceber que é o que? Ponto B. Tá aqui, é só alterar se eu quero um outro valor. Perfeito, B e F, ponto B. E ponto F, se eu quero alterar, eu altero aqui. E aí eu tenho todas as configurações dessa maneira. Bem simples, inclusive, se eu quero alterar a telha que eu tenho no meu telhado. Então, por exemplo, se eu quero essa telha, beleza, eu posso alterar o tamanho, a espessura dessa telha, todas as configurações dela, mas eu vou deixar dessa forma. Pronto, ela alterou e já alterou para mim também no projeto que já está com essa outra telha. Então, é bem simples e bem rápido de fazer o telhado.
Caso eu não queira, eu posso fazer também água por água, mas aí fica a critério de quem está fazendo, a critério do projetista. Correto? Consigo alterar a inclinação também, tudo nessas configurações. Perfeito? Então vamos lá. Inclusive os parâmetros BIM que eu tenho no projeto. Perfeito. Fiz todas essas configurações, meu projeto está praticamente pronto, certo? Então eu tenho aqui, ó, o meu projeto. Eu vou colocar só uma porta aqui para a gente finalizar ele realmente. Então eu vou lá no ground floor, aqui, e vou adicionar uma porta como eu sempre fiz, double, single. Beleza, posso escolher outro tipo de porta, então eu posso selecionar qualquer porta, mas eu vou colocar essa daqui mesmo só para a gente ter uma ideia. Beleza, tá feito, está aqui minha porta. Ok? Perfeito, com o projeto pronto, agora vamos à parte de dimensão. Então aqui na dimensão a gente pode fazer manualmente, então eu vou vir aqui em dimensão, certo? A gente pode manualmente vir aqui e cotar como se eu estivesse trabalhando com um software CAD comum, mas não é essa a intenção, certo? A intenção é que tenhamos facilidade e seja tudo o mais automático possível. E aí que entra o Buildings. Em Buildings eu posso fazer todas as minhas portas, janelas, tudo que eu tenho no meu projeto. E aí eu vou adicionando. Então eu adiciono porta, porta, porta. Vou adicionar tudo para vocês verem. Na verdade vou tirar essas dimensões internas, tá? Ok. Seleciono o meu projeto inteiro e vou clicar em OK. Automaticamente eu já tenho todas as minhas dimensões do meu projeto. Simples, rápido e fácil. Somente com um clique. Ok? Aí, a partir desse momento a gente entra, se eu quiser marcar com elevação, eu também consigo fazer uma série de coisas para determinar a elevação do meu ponto. E aí, a partir disso, a gente pode simplesmente começar a nossa documentação. E aí, aqui agora em documentação, a gente vem e tem uma série de coisas. Primeiro, eu vou mostrar as seções. Então, aqui em seções, eu consigo definir a seção, onde eu clico, escolho, já está tudo configurado, pronto para eu fazer, para vocês darem uma olhada. Então, eu clico aqui em OK. Escolha onde vai passar o meu corte, por exemplo, daqui aqui e o lado que eu quero visualizar. Prontinho. Ele criou para mim automaticamente um corte automático. Que a gente consegue ver a escada, consegue ver todas as configurações do nosso projeto. Tudo no corte automático. Quero outro corte? Não tem problema, eu clico e efetuo um novo corte. Automaticamente eu já tenho o meu corte feito. Ok, Heitor, a partir dos cortes eu quero uma elevação também, sem problema. Clico em Wall Elevation, clico em Wall Elevation. Escolho se eu quero como imagem ou como desenho. Eu vou colocar como um desenho, por exemplo. Seleciono a alvenaria que eu quero, então vou colocar que eu quero essa alvenaria aqui. Clico em Enter e automaticamente eu já tenho o desenho da minha alvenaria. E assim eu posso fazer de todas as alvenarias que eu tenho no meu projeto. Perfeito. Esse é o Wall Elevation, mas eu também posso fazer, por exemplo, do quarto inteiro, se eu quiser, né? Então eu clico aqui
E pronto, fica mais simples de selecionar e de fazer todas as de uma única vez. Perfeito, então eu já tenho os cortes, as vistas. Eu posso também gerar a tabela de quantitativo desse projeto. Então, automaticamente, depois de tudo que a gente fez, a gente quantificou, a gente já trabalhou com o projeto inteiro, chegou a hora de quantificar. E como eu faço isso? Então, eu posso gerar uma lista de Excel ou diretamente aqui no projeto. Então, eu vou gerar uma lista de Excel. Eu quero do quê? Tá? Então, eu quero da edificação inteira, só dos objetos de interior e decoração, o que eu quero, certo? Então eu vou aqui em Building Calculation, o que eu quero? Eu quero calcular as colunas, vigas, objetos, os pisos, as alvenarias, sim. Então ok, clique em ok. Ele vai pedir para eu salvar com o nome, eu vou salvar aqui como apresentação. Salvei. Está salvando, ele já abriu aqui para gente com todas as informações do projeto. Então, tudo que a gente escolheu lá no começo, o nome do projeto, o número e assim por diante. Aí a gente tem o wall list, todas as alvenarias com todas as informações que eu tenho nela. Então, eu tenho o tamanho, o quantos metros essa parede tem, todas as configurações, tudo que eu tenho lá na questão do BIM, certo? Então, tudo isso daqui já está salvo. Requisições acústicas, tudo realmente. Os layers da alvenaria, o meu piso, o telhado, a área do telhado, tudo configurado da maneira correta. Todas as vigas de estrutura, então eu tenho aqui com valor e tamanho e a área delas. Listas de janelas, com todas as janelas que eu tenho no meu projeto. E a lista de portas. E assim por diante. Então, esse é o nosso Arcline. Mas não acabou. Aqui a gente já fez a parte de arquitetura, certo? E aí, vamos precisar de uma parte de decoração. Se a gente precisar colocar uma mesa, precisar colocar uma geladeira, como que eu faço? Certo? A partir daqui que a gente entra com os catálogos ou com as bibliotecas, mais comumente chamado aqui no Brasil. Então, eu tenho diversas bibliotecas, como por exemplo o 3D Warehouse. No 3D Warehouse, a gente consegue pegar qualquer bloco que a gente tem aqui. Então, eu quero, por exemplo, uma mesa. Posso utilizar qualquer uma dessas mesas para colocar no meu projeto. Então eu vou pegar essa daqui, por exemplo, eu clico, escolho a versão, vou escolher 2019, que eu acho melhor. Cliquei, ele já faz o download e vem direto para o meu projeto. E eu escolho onde eu vou adicioná-lo. Pronto. Está adicionado aqui e não se engane, ele também está em 3D, como a gente pode ver ali dentro da nossa residência. Certo? Para isso, eu vou deixar visualizando somente, eu vou deixar que a gente visualize somente o primeiro andar, tá? Somente o andar térreo. Inclusive, carros, por exemplo. Ele está falando que é um modelo complexo, que pode causar um pouco de lentidão. Eu vou só diminuir esse 3D aqui, vou deixar um pouco do 2D também. Vamos aguardar. Isso pode demorar um pouco, já que é um carro que está complexamente modelado, então
Acredito que demore um pouquinho, cerca de uns 10, 15 segundinhos. Beleza. Vou colocar somente um mesmo. Então, beleza. E aqui eu posso visualizá-lo da maneira que eu quiser, mas para mim é mais fácil eu mover ele aqui diretamente no 2D. E posicioná-lo por aqui. Perfeito. Perfeito. Isso é tudo que a gente consegue fazer com a versão LT do nosso produto. Com a versão Pro, a gente ainda tem algumas características inerentes ao render, a MP e essa série de bibliotecas que a gente tem. Então, tudo isso está englobado na versão Professional do nosso software. Além do 3D Warehouse, claro, a gente ainda tem BIM Library, onde a gente consegue acessar uma livraria BIM, uma biblioteca BIM gigantesca, onde a gente tem muitas características e muitas empresas que colocam os seus produtos. Ampla gama de materiais, então eu tenho, por exemplo, pedras, granitos de diferentes tipos e modelos, mas isso daqui eu posso simplesmente pegar do Google uma imagem e trazer e adicionar. Colocar essas texturas são simples, então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma textura de... Deixa eu pegar uma textura que faça sentido. Vou pintar, por exemplo, essa parede de... Voltar. Pegar aqui uma pedra, onde eu simplesmente arrasto. Então vou colocar direto no 3D, então é bom estar com o 3D ativado, onde eu simplesmente arrasto como uma pintura ou como azulejo. Então clico nela, como uma pintura, escolho aonde eu vou adicioná-la. Simples assim, escolhendo. Você vê que vai passando umas linhas rosas, certo? Onde escolho aonde eu vou adicioná-las. Cliquei. Ele já adicionou para mim, como a gente pode ver aqui agora, no nosso piso. Certo? Então, qualquer material que eu pegar no Google, eu consigo fazer isso. E também usar as ferramentas de renderização do nosso projeto. Agora, vou deixar para vocês algumas imagens renderizadas no software. O software ele é um software com uma qualidade fotorrealística, sim, de renderização. E com uma qualidade de imagem muito boa e, além disso, com uma velocidade de renderização muito boa. Vou deixar algumas imagens para vocês irem visualizando. E também uma apresentação do Live estará disponível, caso vocês precisem, que é um renderizador em tempo real. Ele é um renderizador onde a gente consegue simplesmente colocar automaticamente e visualizar em tempo real a renderização do nosso projeto. Tem uma apresentação já disponível dele no nosso site. Caso vocês precisem de mais informação, só recapitulando, meu nome é Heitor e meu e-mail é suporte@totalcad.com.br. Muito obrigado pela atenção e um bom dia.